E aí, beleza? Mais uma vez, obrigado por estar aqui no canal e assistindo os vídeos. Que vocês deem um joinha aí, curta, compartilhe e comentem aí. Eu vou continuar falando sobre o gênero que eu tô lendo bastante esse ano, que eu tô gostando, estudando ele, que é o Nordic Noir. É, Então eu vou falar um pouco assim, minha introdução no Nordic Noir, assim, eu vou apresentar alguns livros que nós temos aqui no Brasil que mostram, fazem parte dessa modalidade, ou vamos colocar gênero literário, como o Tudorov vai classificar no Introdução à Literatura Fantástica, no capítulo 1, ele define a questão de gênero, que são especificidades do tipo de literatura que são escritos dentro de uma convenção. Então, dentro da crime fiction, que seria ficção criminal, você tem a de detetive, de mistério, a noir clássica e o Nordic Noir, que tem umas especificidades únicas ainda, que ainda não é consenso de todos os estudiosos. Eu até estou tentando trabalhar junto numa definição sobre essa modalidade. A minha entrada foi com esse livro aqui, ó, que ele é muito bom, chama Stalker, do Lars Kepler, que é um casal, Lars Kepler, um casal de suecos, chama Stalker. Foi o primeiro que eu li deles e se eu não me engano, é o quinto da série do detetive Jona Lina, ou Jona Lina, depende de como vocês pronunciam. Mas como são livros autossuficientes, vocês podem ler eles, que eles referenciam um pouco do passado dos personagens, assim, mas não dá. Por exemplo, eu estou lendo agora o primeiro da série, que é o Hipnotista, que é um personagem fundamental aqui nessa história de Stalker. Stalker vai falar de um Stalker, mas é um livro que vai falar de um assassino em série. O plot, o enredo dele assim, é um assassino em série que ele filma, começa filmando assim a pessoa, né, que mata umas mulheres assim e manda os vídeos para a polícia. Um pouco antes a polícia vai tentar achar a localização tudo, depois ela acaba achando as vítimas. E vai indo, só que é interessante porque nós temos aqui uns elementos interessantes. Quem lê o livro de areia, esse daqui é o que veio depois do livro de areia. Então, eu não vou falar muitas coisas referentes do livro de areia, mas aí o John Lina numa parte não tá, mas depois, como é da série John Lina, então ele vai aparecer. Mas é só isso que eu vou falar sobre John Lina. É interessante o protagonismo que tem a instituição policial enquanto valores da democracia. Se nós vemos assim, a figura do serial killer ou do criminoso, que seria dessas ficções policiais, como o desestabilizador da ordem da sociedade, e principalmente da ordem nórdica. E o figura do serial killer, então a figura da polícia, aqui ela não seria como nós vemos, por exemplo, na ficção brasileira, nas nossas ficções criminais, que o foco está mais no criminoso do que na polícia, onde a polícia é vista como, em algumas, você vê Tropa de Elite, por exemplo, se você vê os livros, que é a Elite da Tropa, tem o lado da polícia sendo massacrando os caras, mas mostrando os problemas sociais, mas a polícia massacrando, e o lado político, um thriller político também. E aqui é que a especificidade do crime brasileiro é interessante, depois nós vamos falar disso. Nos Estados Unidos funciona mais os detetives assim, são mais individuais, é o detetive, não tem muita instituição policial, então isso vai aqui simbolizar os valores individualistas da sociedade, o individualismo que os Estados Unidos prega, então vai permear a ficção criminal deles, crime fiction deles.
O Nordic Noir tem alguns autores que trabalham o tema, que como eles têm a instituição polícia, você tem a figura do detetive, mas tem a polícia trabalhando, voltando forte como defensora dos valores da democracia, os valores do Estado. Então eles fazem crítica contra corrupções estatais, a polícia persegue, eles veem aquele modelo de Estado nórdico como nós vemos, então eles têm uma pegada social bem forte nisso, e um protagonismo que eu acho interessante que Stalker traz, que é mulheres como detetive, porque a gente só vê homem, detetive durão, tudo, então tem Anne Holt, por exemplo, tem escritores, bastante escritoras de Nordic Noir, nós vamos falar delas, são as rainhas do crime, mas esse livro aqui é uma escritora e um escritor, né, o Lars Kepler, é um casal, e começa com uma nova investigadora vindo para o departamento de crime de Estocolmo. E aí começa a acontecer esses assassinatos em série e volta o hipnotista, que é o Eric Maria Barr, que ele aparece no primeiro livro, que do Janalina ele volta, ele está aqui. Ele faz parte dessa série, que ele vai ser importante crucial para narrativa. E é um livro assim que ele tem uns toques de gótico, de terror, porque ele te deixa tenso assim, ele parece ser grossinho, mas você lê numa velocidade que vai, porque eles vão colocando os ganchos assim, num capítulo que vai te levando para o outro, vai te levando para o outro, eles colocam umas complicações no enredo e resolvem no próprio enredo, dentro da trama geral, eles colocam subtramas assim, que tendo que complicar e resolvendo, então eles criam assim, uns problemas imensos para depois resolver no final, assim. É muito interessante e legal escrito do Lars Kepler. E o Nordic não é mais recente, assim, mais novo. Eles começaram em 2009, se eu não me engano, com o Hipnotista. Então, dos escritores, assim, existem... Eu estou lendo um que também que chama, em espanhol, que chama Os Crimes do Ártico, que isso é muito legal também, esse livro que se passa na Groenlândia, vai trabalhar a questão da cultura groenlandesa, os Inuit, que são os indígenas da Groenlândia, e sobre o folclore deles, o mito, acham um último viking lá, então vai ter uns crimes, os assassinatos, mas o autor é dinamarquês, groenlandês, nós sabemos que a Groenlândia faz parte da Dinamarca, só que eles querem ter eles querem virar autônomos, países autônomos, então trabalha isso, as questões políticas da Groenlândia. Então, para quem não conhece a Groenlândia, ninguém vai lá, esse é um bom livro para a gente saber como que a Groenlândia funciona, com uns toques de, de mistério, de suspense. Só que esse também é meio macabro, porque pega o aspecto sombrio dos Inuit, que são o nome dos povos que vivem lá antes dos vikings viverem na Groenlândia. Os Inuits viviam lá na Groenlândia há bastante tempo e da cultura deles. Seria como nossos índios aqui do Brasil. Eles ficam no Canadá, no Alasca, na Groenlândia. São os povos do Ártico, que eles têm 50 tons de branco, eles conseguem diferenciar, coisas que nossos olhos não conseguem, porque eles vivem nesse tipo de cultura branca, branca assim, de neve, fria, então eles conseguem diferenciar diferentes tipos de branco da neve. É interessante ver essas culturas do Ártico, como é interessante. A antropologia é legal por causa disso, né? É interessante estudar, ver como que o mundo é legal, as várias formas de pensarem assim, e não chato como as outras pessoas pensam. E uns livros que recentemente que eu acabei adquirindo, também dentro dessa estética do Nordic Noir, que é um desse da Versus Editora, que é do Håkan Nesser, o autor bom, um autor fodão na Suécia, Håkan Nesser, traduzido aqui para o Brasil, o preço vocês encontram na Amazon, eu vou tentar deixar o link na descrição, baratinho, chama Morte do Escritor, é o volume 1, é recente, novo,
É recente o livro e é novo também, assim, bonitinho. A capa, a editoração, tudo, uma editora nova, se eu não me engano. É, vai falar sobre. Esse livro aqui eu não só li aqui, então eu não vou falar sobre ele, mas eu vou ler, vai ter resenha. E queria só mostrar mais um, que é o da Intrínseca, que esse vai ser a próxima resenha que eu vou fazer vai ser desse, que é o 1793. Esse aqui, olha a edição dele, esse daqui é Intrínseca caprichou na edição, é uma edição muito bonita. Esse daqui é um ano emblemático, vai se passar na Estocolmo do século XVIII, tem inclusive um mapa aqui, se nós abrirmos o livro, que vai mostrar como que era a Suécia. Essa data emblemática, eu comecei a ler esse, ainda estou bem no comecinho, assim. Sei que eles acham um corpo desmembrado, então tem a comitiva da polícia, tudo, mas eu vou falar do aspecto histórico. Não há histórico, como fala aqui desse livro. É o primeiro romance desse autor aqui, que eu não vou querer pronunciar o nome dele. Desse autor sueco, que ele faz parte da nobreza. Então passa no final do século XVIII, depois da morte do Carl Gustavo Carl Gustavo III da Suécia, que foi um dos iluministas do século XVIII, foi um dos melhores séculos da Suécia. Eles fundaram a Academia Sueca, que inclusive é que dá o Nobel de Literatura, foi fundada nessa época. Ele patrocinou bastante as artes, esse rei tudo. Ele morreu em 1792. Então 1793 vai ser um ano que vai ser um ano de turbulência. Começa a industrialização, então a gente vê uma Estocolmo aqui bem suja ainda, uma Estocolmo que não é a Estocolmo de hoje, que é aquela cidade bonita, uma informação se industrializando, tem empresas que jogam coisa nos rios, que Estocolmo é cheia de arquipélagos, né? Nos mares e tudo. E ele te emerge mesmo para isso que é interessante. Lembrou assim bastante o nome da Rosa, do Humberto Eco, que o Humberto Eco também faz uma ficção detetivesca no século XIV, esse faz no século XVIII, e ele te emerge no ambiente. Então ele vai falando das perucas, dos trajes, como vai mostrando a decadência da aristocracia para da emergência da burguesia, de como que as coisas que estão acontecendo na Europa vão influenciando. Inclusive 1793 é o ano que Maria Antonieta morreu, aquela rainha absolutista lá, mulher do 16, Luís XVI, que foi um dos últimos reis absolutistas da França, que a Revolução Francesa acabou com eles, foi guilhotinado em 1793 pelos jacobinos, que o conceito, inclusive abrindo parênteses, direita e esquerda, vem daí, da Revolução Francesa. Os que ficavam da direita no parlamento eram os girondinos, que queriam que voltasse algumas coisas pré-revoluções, ou seja, o Estado monárquico e tal, e os jacobinos, que eram os mais radicais, queriam umas mudanças mais estruturais da sociedade, que era a burguesia e os trabalhadores que compunham isso. Então a burguesia começou de esquerda, vamos dizer assim, para quem não sabe isso, eram os jacobinos. Aí teve os períodos do terror, tudo, mas enfim. Isso vai influenciar bastante o contexto desse livro, porque influenciou bastante a Europa. E no século XVIII também termina o reinado do Gustavo III, da Suécia. Ele perde a guerra para a Rússia. Até então a Suécia, por um breve período de tempo, ela foi um país que foi o Império Sueco, foi uns 40 anos, foi o império da Europa, mas ela perdeu uma guerra para a Rússia. Então aqui vão ter bastante personagens que vão lembrar que lutaram nessa guerra, que foram guerreiros, que lembravam do auge do Império Sueco, tudo, e já estão vendo a decadência, uma situação de caos político
que eles não sabem para onde vão, para onde o mundo está indo. E nós temos uns paralelos com os dias atuais, que nós estamos também na pandemia, ainda não sabemos para onde nós estamos indo, o que o SARS-CoV-2 vai fazer, que é o vírus que causa Covid ou coronavírus. Mas estamos aí lutando, né? Sempre aí lendo e ficando em casa e fazendo as nossas coisas. E tudo vai dar certo. Mas e esse daqui traz então, seria um noir histórico, seria um Nordic noir ou uma ficção criminal sueca histórica, porque ele envolve a história, ele te contextualiza no século XVIII, te leva para lá e é uma investigação que se passa, um assassinato que se passa no século XVIII em Estocolmo, então é que fala atrás. Em Estocolmo do século XVIII, a ambição tem um preço, seus braços e pernas, seus olhos e língua, seu amor, sua alma. Então esse livro promete muito e eu vi bastante resenha positiva, bastante gente dando 5 estrelas para esse livro. Então eu recomendo muito e a edição é muito bonita, intrínseca, caprichou. Nós vamos falar desse nos próximos vídeos e provavelmente, se não for esse, o próximo vai ser sobre esse daqui, que é da série do Jonesmo, que eu considero até agora do que eu tô lendo aqui, nós temos todo o resto da série, até a Sede, que parece que o mês que vem lança a Faca, né, que é o último que o Nesmo lançou de série Hard Roll. Mas esse aqui é o antes do Boneco de Neve, que todo mundo conhece o Boneco de Neve. Esse é o sexto, o Boneco de Neve é o sétimo. E eu achei um dos livros mais fodas, assim, eu vou falar assim, do Jonesmo, mais fodas da série, assim. Quando for comentado esse livro, eu vou falar, mas esse livro aqui é no inverno, tem toda a característica do frio, daquela Oslo, ele trabalha bastante a cidade, a Oslo norueguesa, o submundo, as pessoas que vivem naquele submundo, a neve, o frio, toda a estética do Nordic Noir está nesse livro, só que envolve a questão política da guerra da Sérvia. Então, de novo, Nesbo tocando numa questão de guerra, como no volume 3 ele vai tocar na Segunda Guerra, aqui ele toca na questão da guerra da Iugoslávia que teve, da Croácia. Mas é muito legal a forma como ele narra, a forma como os eventos vão acontecendo. Eu aconselho muito para vocês lerem o Redentor, que por enquanto está sendo um dos meus favoritos. Assim. Eu já li uns posteriores a esse, inclusive o Boneco de Neve, Fantasma, mas eu ainda não vou falar assim, numa leitura cronológica até agora, esse daqui está sendo o que eu mais estou gostando. Então eu quis só dar uma ideia assim um pouquinho mais sobre alguns livros que eu estou lendo e sobre um pouco o que é esse Nordic Noir, que ele é um subgênero, é dentro da crime fiction, da ficção criminal, que envolve o crime e tem um detetive ou a polícia ou alguma forma de investigação e tem a vítima, o assassino e a investigação. E o Nordic Noir tem umas formas diferentes de fazer isso. Então, que fica a dica para vocês lerem mais e é o que está bombando no mundo, a galera está lendo bastante, inclusive no Brasil estão trazendo bastante, Stalker da Alfaguara, Stalker e o Livro de Areia, Alfaguara, que é do ramo da Companhia das Letras, trouxe, fora do Henry Mankell, que tem resenha no canal aqui, da Companhia das Letras, também tem, o Stieg Larsson, da trilogia Milênio, e depois os outros 3 livros de David Lagercrantz, que continua a série Milênio, a companhia trouxe também, que são fenomenais, nós vamos falar depois deles. Então, fica a dica, um abraço e tchau!